Sejam muito bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor, entregando 10 minutos do nosso dia a Ele, através de um devocional. Seguimos no devocional de Charles Spurgeon. Hoje, dia 5 de janeiro, vamos trazer uma reflexão de Charles da passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 4, que diz: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A reflexão de Charles ela é bem clara, bem simples de entender, e eu acho que se a gente parar para refletir um pouquinho nessa palavra, a gente tem essa mesma conclusão. A luz pode ser boa, sendo que surgiu daquela declaração de bondade, haja luz. Nós que desfrutamos dela, devíamos ser mais gratos do que somos, e vermos mais de Deus nela e por ela. A luz física, segundo Salomão, é doce, mas a luz do Evangelho é infinitamente mais preciosa, porque revela coisas eternas e ministra a nossa natureza imortal. Então a gente fala de dois tipos de luz aqui, né? A luz que há no mundo, que clareia, que direciona, que nos torna a vida fácil, ativa, viva. E a luz da palavra. É uma relação fácil de fazer, né? A luz da palavra que nos ilumina, que nos direciona, a luz de Cristo que nos mostra o caminho. Então, que a gente possa dar cada dia mais valor. Ao acordar, dar valor a esta luz do sol, mas também a luz da graça de Deus, o direcionamento dele, que ele nos mostra, né, nos separando das trevas, nos afastando do mundo do mal, porque ele nos atrai para a luz que é dele. Então, que nós sejamos gratos ao amanhecer todos os nossos dias a essa luz, que é a luz que vem ao amanhecer do sol, mas também essa luz que direciona o nosso coração para o caminho correto. Ele segue dizendo: quando o Espírito Santo nos dá a luz espiritual e abre os nossos olhos para contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo, contemplamos o pecado em suas cores verdadeiras. Ou seja, se você olha para essa luz em Cristo, você passa a olhar também a maldade, as trevas do teu coração, porque essa luz começa a invadir a gente, né, de fora para dentro e vai transformando o nosso coração, tirando toda a escuridão. Então, se você se considera um verdadeiro cristão no Senhor, você sabe que todo o tempo a luz de Cristo aponta para a nossa escuridão, retirando essa escuridão na gente. Então, que nós possamos ter cada dia mais apego a essa clareza de Deus para iluminar as nossas mentes, o nosso coração e estarmos atentos, como eu já falei em outro devocional, né? Atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para que a gente possa estar retirando as sombras e trazendo luz a todas as áreas da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração. Se a gente não consegue olhar para Cristo, entender, conhecer da palavra, entender o que é luz e trevas, a gente se perde facilmente. Eu estava pensando essa semana a respeito do que às vezes a gente acha que é bom e não é. Quando eu penso muito nos meus sonhos, eu fico, meu Deus, que não haja em mim apenas ego, que nos meus sonhos exista também a intenção de cuidar das pessoas, de abençoar a vida de outras pessoas. E às vezes a gente pensa que, eu preciso ter meu sustento, eu preciso acordar todos os dias e viver o melhor dessa terra, mas às vezes a gente está só focando no nosso umbigo, né? E é uma linha muito tênue entre a ideia de que eu preciso disso, eu preciso do meu pão de cada dia, mas também pensar que o meu amanhecer, o meu, né, trabalhar, o meu acordar e dedicar serviços ao mundo é mais pelo outro do que por mim. Tem que ser com foco de estar pensando mais no outro do que em mim. Porque se a gente tem essa ação de trabalhar para o reino e ajudar o próximo, ajudar os filhos de Deus, essas bênçãos correm atrás da gente. Então, é esses pensamentos que eu tenho tentado manter na minha mente. Deus, que não haja ego em mim, que não haja necessidade de ter sucesso financeiro para mostrar para ninguém. Então, que o Senhor possa estar iluminando cada sombra desses meus sonhos, cada sombra desses meus pensamentos, porque aí a gente vai estar com o foco certo. E aí sim, eu acredito que Deus vai abençoando os nossos sonhos e projetos, porque o foco está no lugar certo. A gente vai tirando as sombras e Ele vai iluminando o caminho. Se a luz recebida é tão boa assim, como deve ser a luz essencial? E como deve ser glorioso o lugar onde Ele se revela? Ó Senhor, como a luz é tão boa, dei-nos mais sinal dela, e mais de si mesmo, a verdadeira luz. Então, que haja mais luz em nós, através de Cristo, nosso Senhor, e que Ele possa iluminar nossas vidas, né? Como eu citei, em todas as áreas, pensamentos, emoções, planos, em tudo, haja a luz de Cristo, que aí a gente sabe estar caminhando para o lugar certo. Porque se a gente for deixar nossos pensamentos fluírem a partir daquilo que a gente acha que é importante para nós, a gente pode facilmente se perder. E tão logo haja uma boa coisa no mundo, uma divisão necessária. Luz e escuridão não se comunicam. Deus as dividiu, não as confundamos. Filhos da luz não devem ter comunhão com as obras e doutrinas ou falsidades das trevas. Os filhos do dia devem ser sóbrios, honestos e corajosos no trabalho do seu Senhor.
deixando as obras das trevas para aqueles que devem lidar com elas para sempre. Ao julgar, ao agir, ao ouvir, ao ensinar, ao nos associar, devemos discernir entre o que é precioso e o que é venil. Que o Senhor possa então nos direcionar, para que a gente saiba exatamente o que é precioso, o que é luz e o que é trevas. Porque às vezes a gente pode ter essa confusão, porque é fácil sermos levados pelos desejos do coração, né? E manter grande distinção que o Senhor fez sobre a terra no primeiro dia. Ó Senhor Jesus, seja a nossa luz ao longo de todo esse dia, pois a tua luz é a luz dos homens. Amém. Todas as vezes que eu trago para vocês essas passagens do devocional, da reflexão de Charles Spurgeon, eu faço alguns comentários pensando naquilo que eu acredito que seja o que Deus quer nos revelar, né? Que o Senhor quer nos revelar através da reflexão do Charles, que já é uma revelação do Senhor, eu acredito. A história desse homem é uma história de muita devoção, e quando a gente começa a estudar os estudos dele, a gente vê o quão cristocêntrica é, né? Mas ainda assim, é importante que a gente fique mastigando e mastigando cada vez mais esses raciocínios, que a gente possa conseguir digerir, né? Tanta sabedoria de Deus. E às vezes parece coisas óbvias, coisas que a gente já escutou, mas que a gente esquece, que a gente deixa passar, e que às vezes a gente não coloca em ação nas nossas vidas, mesmo tendo conhecimento delas. Então, se você teve uma reflexão diferente das coisas que eu li a respeito da reflexão de Charles, deixa aqui nos comentários também. Se vocês acham que existe mais profundidade ou algo mais pontual a ser dito, deixa aqui também nos comentários, que possamos refletir juntos a respeito da palavra. Não só eu trazendo aqui o meu devocional a respeito daquilo que eu entendo, mas que vocês também possam dividir a reflexão de vocês comigo, tá bom? Eu não sou a pessoa mais estudada do mundo, mas gosto muito de refletir a respeito das coisas de Deus. E vou tomando essas conclusões a respeito da palavra de acordo com a minha vivência, mas às vezes a tua vivência pode trazer muito mais clareza para nós, tá bom? Então sinta-se à vontade para dividir a tua opinião a respeito dessa reflexão de hoje, e assim em todos os nossos dias de reflexão a respeito da palavra de Deus, tá bom? Que o nosso dia seja iluminado, cheio de direcionamento de Deus, para que a gente não se perca nos nossos próprios planos e sonhos, ou, enfim, nossos planejamentos, sentimentos e emoções, porque é fácil a gente se perder quando a gente não foca em Cristo. Aí, é isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para mim nesse dia. E, enfim, até o nosso devocional de hoje à noite. Um bom dia para você.